Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Final de semana, na verdade, né? Um final de semana bem corrido aí. Tivemos a 18ª rodada socada no sábado e no domingo, né? Então uma rodada mais enxuta, mais curtinha. Mais curtinha na questão de datas, né? E logo na sequência, hoje, terça-feira, já tá rolando. Terça-feira que eu tô gravando esse vídeo, né? Já tá rolando a Libertadores e Copa Sul-Americana. Então foi um pouco corrido aqui para eu administrar os vídeos aqui, como eu ia compartilhar os vídeos, etc. com vocês. Em paralelo, questão do meu trabalho, né? Particular aqui. Eu tô tendo uma semana um pouco agitada também, né, com várias demandas, enfim. Mas é isso, meus queridos, vocês são prioridade, por isso eu trago aqui com vocês o vídeo da 18ª rodada. Óbvio que eu não vou me aprofundar muito, né, porque já passou, a rodada já foi, já estamos começando outra rodada, mas eu peço pra você ficar aqui até o final, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pra eles saberem uma opinião também complementar da 18ª rodada, desses 10 jogos que fecharam essa rodada, até que importante pro Campeonato Brasileiro, tá? Vamos começar então pelo confronto de Santos e Atlético Paranaense. O Furacão segue sem vencer o Santos na Vila Belmiro, né? Em toda a sua história não conseguiu vencer ainda o Peixão jogando na Vila. Mas o jogo, assim... Como posso dizer? O jogo não foi ruim, né? O Atlético Paranaense começou melhor, até com algumas peças titulares, né? Me surpreendendo um pouco, mas no segundo tempo começaram a entrar as reservas. Mas o jogo foi bom, foi até que interessante, mas o jogo do Santos foi ruim, né? Acho que isso que eu queria pontuar com vocês. O Santos só foi começar a reagir no segundo tempo, e mais na reta final. Mesmo assim, não foi uma reação fantástica, né? Com muita colaboração dos atacantes, muitos chutes no gol, o Bento fazendo grandes defesas, não. O Santos conseguiu a chance no final do jogo, num pênalti bem marcado, né? Foi realmente mão, o braço do Thiago Heleno estava muito projetado, né? Estava muito ali acima, né? do corpo, destoante do corpo do jogador. Pênalti muito bem marcado, o Marcos Leonardo foi na cobrança e empatou o jogo para o Santos. Então o Santos foi sim premiado com esse empate, no seguinte sentido de que não jogou tão bem quanto poderia, né? Principalmente o Atlético Paranaense vindo de uma decisão de Copa Libertadores, não iria entrar com força máxima, ou não iria entrar com muito pé na dividida, né? Iria ponderar em certas coisas. O Santos mesmo assim não conseguiu se fazer como favorito no confronto. Também no sábado tivemos o duelo entre Goiás e Fortaleza, né? O Goiás conseguiu vencer com um gol contra do Tobias Figueiredo. O Fortaleza foi com bastantes reservas a campo, né? Se eu não me engano, acho que apenas o goleiro, né, o João Ricardo, acabou jogando. Mas, cara, foi um jogo... por mais que tenha sido as reservas do Fortaleza, e eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode conversar sobre o Goiás, que talvez se fossem os titulares, o Goiás teria sim perdido esse confronto, tá? Porque foi muito equilibrado. O Goiás não conseguiu desempenhar um bom futebol, não conseguiu ir para cima do Fortaleza como eu esperava, né? Se tratando ainda mais de um favoritismo perante um time reserva do Léo do Pici, mas que foi decidido apenas no segundo tempo com um gol contra, né? E se a gente for lembrar também no Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza vem mal, né? Vem de 4 jogos sem vencer, de derrotas seguidas, né? E o Goiás vem de 4 jogos sem perder, né? Então venceu ali o melhor time que está no melhor momento. Então talvez eu colocaria isso como um principal ponto, mas, cara, foi uma partida bem abaixo mesmo do Goiás. Também no sábado tivemos Internacional 2 e Corinthians também 2, né? Mais um 2x2 entre essas equipes, né? Lembrando que no Campeonato Brasileiro do ano passado, os dois confrontos ficaram em 2x2. Será que a gente vai ir para o segundo ano seguido com esses dois empates aí, com esse empate acontecendo, né? Com esse mesmo placar? Não sei. O Corinthians foi levemente melhor do que o Inter na questão de mortalidade dos seus ataques, né, das suas chances criadas. O Renato Augusto fez o primeiro gol do jogo logo no primeiro tempo. O Bruno Henrique, na sequência, 5 minutinhos depois, já empatou para o Internacional. E aí pouca coisa aconteceu na primeira etapa, né? O Inter começou a criar um pouco mais de chances. E aí foi onde eu escrevi até no Instagram que o equilíbrio ficou por baixo, né? Foi muito bem nivelado por baixo, assim. As duas equipes não desempenharam tanta qualidade quanto eu esperava, principalmente do Internacional, mas o Inter vem encontrando muitos problemas para criar, né? Para criar oportunidades claras, para criar oportunidades para nutrir os seus atacantes com muitas bolas ao longo do jogo. Eu acho que fica esse saldo importante pro Inter, né? A estreia mais um jogo, estreia talvez como titular do Bruno Henrique, né? No meio de campo do Colorado, que jogou bem, né? Além de ter feito o gol e de uma jogada característica, né? De pisar na área, de aproveitar os rebotes dos goleiros,
jogou bem, fez ali o seu papel ali no meio de campo com maestria. E o Luiz Adriano, perdão, o Fábio Santos fez de pênalti pro Corinthians no finalzinho do segundo tempo, e aí o Internacional empatou a parada nos acréscimos do jogo. Cara, como eu falei, um equilíbrio por baixo, né? Poderia ter jogado mais tanto o Corinthians quanto o Inter. Fica esse empate ruim para as duas equipes, melhor para o Corinthians que consegue arrancar pontos do Inter no Beira-Rio. No Maracanã, e fechando a rodada do sábado, o Fluminense venceu os reservas do Palmeiras. O Palmeiras entrou com 2 peças titulares apenas, né? O Everton e Gustavo Gomes, que foram, curiosamente, os melhores jogadores da partida, né? O Everton fez grandes defesas, evitando até uma possível vitória já encaminhada no primeiro tempo do Fluminense. E o Gustavo Gomes foi quem fez o gol do Palmeiras e virou centroavante na reta final do jogo. Óbvio que, dito isso do Palmeiras, foi só isso, tá? O Palmeiras encontrou muitas dificuldades para criar jogadas, tudo bem que eram apenas meninos na frente, mas se tratando de um time que precisa contratar urgentemente, esse jogo eu acho que fica escancarado para a diretoria, gestores do time e propriamente para o Abel Ferreira, que o time é curto, o elenco do Palmeiras é curto, tem sim boas peças que entram no segundo tempo, mas são sempre as mesmas peças. A gente está falando de Richard Rios, está falando de Breno Lopes, estamos falando de Endrick, talvez ali um Flaco Lopes, um Mike ou um Marcos Rocha que entra no segundo tempo. Enfim, são essas peças que sempre acabam entrando. No restante ali, por exemplo, Luiz Guilherme, o próprio Jailson, são peças que não entram tanto, né? E engraçado que os 2 gols, o gol do Arias de pênalti, que eu até não marquei aqui no Instagram como gol de pênalti, mas o primeiro gol do Fluminense foi sim gol de pênalti do Arias, sai numa jogada do Luan, que virou reserva e acabou perdendo o ritmo de jogo e acabou fazendo essas atrapalhadas dele. Arias fez o primeiro gol logo aos 15 minutos do primeiro tempo, e aí o confronto foi bem equilibrado, tá? Foi mais equilibrado do que eu imaginava, quero dizer. O Palmeiras, por mais que não tenha criado oportunidades, ficou muito com a bola. E o Fluminense dominou os 15 primeiros minutos, depois apenas administrou, para no segundo tempo fazer o segundo gol, com o John Kennedy, numa excelente jogada também do Arias. O John Kennedy acaba aproveitando o rebote do Everton e fez o 2-0. E aí, cara, a partir do gol do John Kennedy, o Palmeiras começou a entrar com os titulares, né? Rony, Gabriel Menino, essas peças acabaram entrando no jogo e foi onde o Palmeiras ficou muito melhor do que o Fluminense. Não sei se na questão de já estava com a vitória encaminhada, o Fluminense quis mais se reservar ali, né, ficar um pouco mais na marcação, mas o Fluminense sofreu com o Palmeiras na reta final. É verdade que conseguiu ali dominar 30 minutos do Palmeiras, né, que foi o gol saiu só aos 51. É verdade que dominou muito bem a equipe do Palmeiras no setor ofensivo, né, o Palmeiras não criou tanto quanto gostaria, apesar de ter parado em grandes defesas do Fábio também na reta final. Mas o Palmeiras volta com essa derrota do Rio de Janeiro, acho eu uma derrota completamente esperada por conta do time sem reserva, de serem muitos meninos em campo. Então vitória mais do que esperada do Fluminense e uma derrota mais do que esperada do Palmeiras. No domingo tivemos uma vitória que não estava esperada, né, que foi a primeira vitória do Vasco em São Januário, né, a primeira vitória, o primeiro gol do Vasco em São Januário, que foi do estreante Veguete, né, o Veguete, fez o gol aí do Vasco, né, bem na reta final do jogo, faltando 10 minutos para acabar. O argentino fez 1-0 pro Vasco. Não foi um jogo magnífico, né, mas foi um jogo muito pobre do Grêmio, que só atacou na reta final do primeiro tempo. O primeiro ataque do Grêmio foi lá para os 40 minutos do primeiro tempo. Primeiro ataque de grande perigo, né? No segundo tempo, o tempo todo o Vasco foi perigoso. Mas, e aí eu quero colocar esse mas aqui, que eu já venho falando isso já faz tempo, o Vasco precisa encontrar um cara que converta as chances que estão aparecendo no ataque, né, dos meios e dos atacantes, que converta essas chances em gol. O Vasco não tem esse nome, o Vasco não tem esse cara. Parece que o Veguete veio para ficar como titular desse time. Eu acho cedo para afirmar isso, mas pelo esse primeiro gol, muito provavelmente ele vai ser titular no próximo jogo. E aí eu quero analisar mais dele, mais tempo dele jogando com os outros companheiros e ver mais oportunidades no pé dele. Ele desperdiçou uma grande chance minutos antes de fazer o primeiro gol dele, né? O gol da vitória. Mas, cara, é um alento aí pro torcedor vascaíno que o Vasco sai ainda do Z4, da lanterna da competição. É muito pouco, cara, é muito pouco pro Vasco, mas tomara que seja o início de uma reconstrução desse time e que esse time consiga retomar a confiança nos próximos jogos. Ao Grêmio fica esse sabor amargo na boca, porque é um time que não tá jogando Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil tá, né? Mas só daqui 2 semanas vai jogar.
E é um time que não consegue jogar, não conseguiu jogar contra o Vasco, pelo menos, né? O Vasco conseguiu dominar, conseguiu apresentar oportunidades e o Grêmio só se defendendo no retranqueiro. Enfim, outro jogo também das 4 horas do domingo foi o duelo entre São Paulo e Atlético Mineiro, e aonde o Atlético conseguiu ser mortal, assim como eu falei do Corinthians, só que conseguiu se defender um pouco melhor do que a equipe corintiana. O Atlético fez 2-0, né? O primeiro gol num belíssimo chute do Hulk de fora da área, e conversando com alguns amigos são paulinos, eles disseram que foi falha do Rafael. Esses lances de chute de fora da área, a menos que seja realmente um frango ou uma falha muito grotesca do goleiro, eu sempre gosto de destinar o mérito ao atacante. São pouquíssimos atacantes, meias, jogadores que conseguem acertar um chute como o Hulk acertou. Com a força, com a precisão, com todos os conduintes ali que fazem a bola ter a trajetória que a bola do Hulk teve. De quase morrer no ângulo, não foi tão no ângulo, mas enfim, foi um chute muito forte. Então eu prefiro dar mais mérito ao Hulk por ter acreditado no lance, ter chutado de fora da área, do que criticar o Rafael porque era uma bola defensável. Cara, eu acho que nenhum goleiro ali, poucos goleiros jogando no futebol brasileiro não tomariam esse gol. Eu coloco poucos mesmo, porque eu acho que nem no top 3 ali do Campeonato Brasileiro, né, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, ou Botafogo, Palmeiras e Fluminense ali, o G4, os goleiros do G4, não acho que algum ali defenderia essa bola do Hulk, tá? Sendo bem sincero. Porque foi um chutaço, cara. Foi um chutaço que é difícil a gente ver. Como eu falei, no futebol mundial é difícil a gente ver um cara chutando com essa precisão que o Hulk teve nessa cobrança de falta. Mérito do atacante, fez 1-0. E aí meio que facilitou a vida do Atlético, que passou a se defender e a controlar a região ali da frente da área, né? Tanto que no primeiro tempo foram quase nenhuma chance criada, né? Quase nenhuma chance foi criada no primeiro tempo. E aí no segundo tempo as duas equipes começaram a entrar com os jogadores que vieram no banco. O Lucas até entrou, né, no segundo tempo, teve uma chance ali de falta de fora da área que bateu de uma maneira muito diferenciada, viu, que mostra a qualidade do meia barra atacante, não sei como que ele vai jogar no São Paulo. Muito interessante, cara, apesar dele ter cometido o pênalti minutos depois, né, nos minutos 69 ali, aonde o Pavon converteu a cobrança e deu números finais ao jogo, 2-0 para o Atlético. O Atlético volta a vencer depois de 10 partidas, né, numa semana muito importante para o time, né, uma semana que vai decidir também em São Paulo contra o Palmeiras a classificação para a Copa Libertadores. Vamos ver, cara, é um duelo interessante, né, da Libertadores também, mas foi um duelo interessante entre Atlético e São Paulo. Mas eu senti o São Paulo com muita dificuldade para criar, viu? Muita mesmo. Não esperava o São Paulo com essa dificuldade. Apesar do time ter boas peças ali pro meio e ter contratado peças ainda melhores que vieram nessa janela. Mas o Lucas entrou bem. É interessante ver ele aí voltando pro futebol brasileiro, ainda sem ritmo, obviamente. Mas quando ele retomar, provavelmente vai ser uma peça fundamental aí desse time do São Paulo. Também no domingo às 4 horas... Perdão, esse jogo já foi às 6h30. Tivemos um empate em 0-0 entre Cruzeiro e Botafogo. Como posso dizer? Foi um 0-0, assim, com poucas chances criadas, mas, porém, contudo, todavia, mais domínio do Cruzeiro. O Cruzeiro dominou mais o confronto com mais posse de bola, finalizações certas. Foi uma avalanche mesmo do Cruzeiro contra o Botafogo. Avalanche de domínio mesmo. O Cruzeiro dominou as ações do jogo, o Botafogo teve poucas chances e sentiu demais a lesão do Tiquinho Soares ainda no primeiro tempo. O atacante do Botafogo acabou tendo uma lesão ligamentar no joelho, né? Vai ficar de fora aí pelo menos 5 semanas, se eu não me engano. É uma perda muito abrupta e forte para o time do Botafogo, né? Que vinha muito bem, o Tiquinho Soares como o principal nome desse setor ofensivo da equipe. O Botafogo conseguiu se segurar, mas perdeu muita criação no ataque. Vamos ver como que isso vai ser para os próximos jogos. Verdade que o gramado do Mineirão não ajuda, né? É um gramado bem fraquinho, né? E já estamos há muito tempo reclamando disso. Falta gestão, falta cuidado. Mas foi um 0-0 amargo. Acho que o Botafogo, por mais que tenha mantado a vantagem para o segundo colocado, que era o Flamengo, é uma vantagem muito mínima, né? E a gente começa já a ver o Botafogo sentindo um pouco os sintomas da temporada, né? Empata com o Cruzeiro, também empata contra o Santos. Então eu acredito que o time está começando a sentir esse meio de temporada que é muito perigoso, né? Onde as lesões começam a aparecer, jogadores começam a ser vendidos. Vamos ver como que vai ser o restante do campeonato. Óbvio, cara, o Botafogo é amplamente favorito para ser campeão brasileiro,
mas ainda está muito cedo e a equipe está começando a apresentar sinais de preocupação ou sinalzinho de alerta, vai, tipo assim, ó, não estamos tão garantidos quanto imaginávamos. Obviamente que 12, 13 pontos de vantagem fazem diferença lá no final, mas para isso sumir bastam 3 jogos ruins, e lembrando que o Grêmio está com um jogo a menos em relação ao Botafogo ainda. Também às 6h30 tivemos uma grande vitória do Red Bull Bragantino fora de casa contra o Curitiba, lá em Curitiba, no Paraná. O gol do jogo foi marcado pelo Sorriso e, cara, foi piada o que aconteceu, né? Foi assim, resumidamente, cada equipe dominou um tempo. Né? O Bragantino foi amplamente dominador no primeiro tempo, né? Com muitas chances criadas, domínio, posse de bola. E no segundo tempo o Curitiba dominou também, teve mais oportunidades. Porém, se a gente for pegar o melhor do Bragantino e o melhor do Curitiba, o melhor do Bragantino fez 1-0 e praticamente encaminhou a vitória, né, cansando demais o time do Curitiba. Já o melhor do time do Curitiba não conseguiu nem chegar perto do gol do Bragantino em momento nenhum. Vitória justa, vitória merecida do Bragantino e sinalzinho vermelho pro Curitiba, tá? Porque é uma equipe que tá começando a passar por patinações aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Botafogo no final de semana passado. E volta a perder novamente para o Bragantino. Eu acho que são derrotas previsíveis, né? O campeonato do Botafogo é completamente diferente do Curitiba atualmente. E a mesma coisa se dá ao Red Bull Bragantino, que se tornou uma das principais equipes desse ano no Campeonato Brasileiro. Ao lado, provavelmente, do Cuiabá, que são gratas surpresas para a tabela. Né? E, enfim, eram derrotas prováveis, eu acho, do Curitiba contra o Botafogo e contra Red Bull Bragantino. Vamos ver o próximo confronto, como o Curitiba vai se portar, já que, se eu não me engano, o Curitiba enfrenta o Corinthians. Mas posso estar enganado, tá? Eu vou confirmar com vocês aqui, mas acho que o jogo do Curitiba é fora de casa, exatamente, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É um duelo difícil, é um duelo chato, mas, cara, pode ser que dá, né? O Corinthians vai ter duelo aí agora do Sul-Americano e na próxima semana da Copa do Brasil. Não sei, talvez o Corinthians entre com alguns meninos de titulares nesse confronto contra o Curitiba, já que também pro Corinthians é um confronto bem acessível também, tá? Então fica essa faca de 2 gumes aí. Também às 6h30 tivemos uma horda de jogos às 6h30. O Bahia venceu o América Mineiro em Bahia, em Salvador, por 3-1. E aqui, cara, foi um massacre, foi um verdadeiro massacre do Esquadrão de Aço em cima do Coelho. Foram 23 finalizações do Bahia contra 6 finalizações do América. E além de tudo, o América teve um jogador expulso no meio do segundo tempo. Cara, o Everaldo fez o primeiro gol, um belo gol ainda, diga-se passagem, pro Bahia. O Mastriani empatou pro América, e aí eu achei que o América até conseguiria equilibrar mais o confronto, né, e ter mais as ações do jogo, porque importava muito mais o América vencer e retomar essa confiança no Campeonato Brasileiro do que o Bahia. Obviamente que os 3 pontos são importantes para os dois, principalmente se tratando para sair da zona de rebaixamento. Mas o Bahia, né, aproveitou 8 minutos depois do gol do Mastriani, fez 2-1 com o Cauli, também num belo gol, e também num belo gol do Rafael Ratão, 9 minutos depois, fez o 3-1, deu números finais ao jogo. E, cara, o América que demitiu o Mancini logo depois da derrota, né? Vou até fazer um postzinho pra postar nas redes sociais. Mancini ficou fora e o Paulo Turra também foi demitido do Santos. Eu acho essas 2 demissões completamente absurdas, porque não me passa pela cabeça a culpa das campanhas desses 2 times, Santos e América, estarem sendo passadas pelas mãos desses técnicos. Se a gente for parar pra pensar, o América foi quartos de final da Copa do Brasil, só não classificou por detalhes nos pênaltis, e aí o técnico não tem o que fazer. Fez um excelente jogo no Independência e também fez um excelente jogo na Neoquímica Arena, conseguiram retomar a vantagem, estava 3-0, vai fazer 3-2. Está classificado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com chance de avançar, vai enfrentar o Bragantino no Nabi Abichedi, mas está empatado qualquer vitória para cada um dos lados que acontecer, a equipe que vencer classifica para as quartas de final, que eu acho que seria mágico para o América nesse ano, e foi finalista do Campeonato Mineiro, perdeu apenas pro Galão. Então é isso, cara. Eu acho que se a gente for analisar essas questões, e pro Santos é ainda mais cabuloso, né? Porque o Santos, a culpa não é do Paulo Turra, né? Quantos técnicos já passaram esse ano pelo Santos e não conseguiram fazer esse time jogar bola? Jogar bola no sentido minimamente decente. Então acho que falta um pouquinho mais de planejamento e gestão de elenco desses dirigentes aí, das pessoas de cartola que comandam esses clubes. Né? Enfim, 3-1, vitória merecida do Bahia, perdão, triunfo merecido do Bahia, que jogou muito bem e dominou muito bem as ações do jogo.
Cuiabá 3, Flamengo 0, foi o jogo que fechou a rodada, né, a 18ª rodada, e também fechou a rodada de domingo. O Cuiabá venceu com 3 gols, né, se igualou a maior vitória da equipe na competição, na série do Campeonato Brasileiro, né, o 3-0 contra o Santos, ainda esse ano também. Então as duas maiores vitórias do Cuiabá em sua história no Campeonato Brasileiro aconteceram esse ano contra Santos e Flamengo. Pouca coisa, né? Eu acho que isso mostra como a temporada do Cuiabá está mágica. Está mágica, eu falo que está, porque a equipe ainda precisa, né, fazer a pontuação mágica de 45 pontos para não correr riscos de zona de rebaixamento. Ano passado a equipe começou bem também, depois começou a capengar e sentir demais a temporada, a rotina, né, digamos assim. Chega no meio, cara, junho, julho, agosto são sempre meses cabulosos para os times que estão jogando futebol brasileiro, porque são meses que o ar fica ruim, que o jogador fica cansado, fadiga muscular, tudo, enfim, tudo acontece. Mas o Cuiabá conseguiu fazer 3-0, venceu o time reserva do Flamengo, é verdade, com Matheus Alexandre, Cleison e Daverson, que fez o terceiro gol. Mais um gol do atacante contra o Mengão. Cara, show do Dourado, cara. Foi um jogaço mesmo do Cuiabá, dominou do começo ao fim o Flamengo. O Flamengo só teve oportunidade, se eu não me engano, no último lance do jogo. Não foi dizer o último lance, mas no último grande lance do jogo, que foi um contra-ataque que o Pedro acabou, né? A bola sobrou pro Pedro e por conta do gramado, provavelmente, a bola começou a pingar ali e ele não conseguiu ter domínio da bola. E é onde o Walter conseguiu fazer uma grande defesa, uma grande intervenção, na verdade, não foi uma defesa. Mas aí deu números finais a partida 3-0 para o Dourado. Grande vitória, um vexame. É um vexame, cara. Uma equipe como o Flamengo perder de 3-0 para uma equipe como o Cuiabá, com todo o respeito ao Cuiabá, que como eu falei, fazendo um excelente campeonato. Mas só que não pode perder de 3-0 para o Cuiabá, né? É isso. É isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.